Gente, dando continuidade então ao conteúdo lá do interrogatório, só retornando um pouquinho, tá? Na parte dos momentos ali do interrogatório, quando o réu já tá na presença do juiz, existem dois momentos do interrogatório: tem o interrogatório qualificação e o interrogatório de mérito, tá? Então, no interrogatório de qualificação, tá, previsto no 187 caput, o juiz vai perguntar coisas como a residência, meios de vida ou profissão, né, o que a pessoa faz, o quanto que ela ganha pelo trabalho dela, oportunidades sociais, então se estudou, se não estudou, até que escolaridade foi, lugar onde exerce a atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez, e em caso afirmativo, qual o juízo do processo? Ai, fui processado por tráfico de drogas em São Paulo, tá? Então a pessoa tem que contar ali o que ela tem de antecedentes criminais e maus antecedentes, reincidência e possível maus antecedentes, né? Se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena que foi imposta e se cumpriu. E outros dados familiares e sociais: mora com quem, mora com mãe, mora com pai, né? Se caso não esteja preso, ou antes da prisão morava com quem, se tem filhos, se esses filhos estão sob os cuidados de quem, tá? Então essa é a qualificação. Essas perguntas são necessárias, sim, tá? E daí a gente já vai entender mais pra frente o porquê que essas perguntas são necessárias, né? Mas deixa eu adiantar já pra vocês, porque senão fica muito vago. Exemplo, a pessoa trabalha com quem, o quanto ofere, tá? As condições do réu é que vão condicionar ali a imposição de multa, tá? Dependendo do tipo de pena. Então, se ele vai poder pagar ou não, ou se ele vai ser beneficiado com assistência judiciária gratuita, tá? Esse pedido de assistência judiciária gratuita, ela é feita já na fase de execução da pena, tá? Direto para o juiz da execução. Esse é um entendimento jurisprudencial, tá? Não existe um regramento específico quem é o responsável, qual juiz ou responsável por deferir a gratuidade da justiça, tá? Porém, jurisprudencialmente, esse pedido é feito direto para o juiz da execução. E o que interfere é justamente isso, tá? Trabalha, não trabalha, quanto ganha, se não ganha, tá? Então, essas perguntas, gente, são obrigatórias de serem respondidas pelo réu, tá? Nesse momento aqui, ele não tá exercendo o direito constitucional dele ao silêncio, tá? Porém, no segundo momento do interrogatório, que é já no interrogatório de mérito, aí sim, aí ele vai poder exercer o seu direito ao silêncio previsto na Constituição Federal. Caso ele não queira, o juiz vai perguntar para ele as seguintes coisas, né? Se é verdadeira a acusação que é feita a ele, que é imputada a ele, não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a quem atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam e se elas estavam antes da prática da infração ou depois dela. E se com elas estava, né, antes da prática da infração ou depois dela. Outra pergunta que o juiz tem que fazer: onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícias da infração, do fato, as provas já apuradas, tá? Se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir e desde quando conhece e se tem o que alegar contra elas, tá? Uma contradita ali das testemunhas. Se conhece o instrumento com que foi praticada a infração ou qualquer objeto que com este se relacione e tenha sido apreendido. Todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração. E se tem algo mais a alegar na defesa dele. Essas são as perguntas que vão ser feitas pelo juiz no segundo momento do interrogatório do réu. Essas perguntas ele não é obrigado a responder, tá? É nesse momento em que ele pode ficar em silêncio, tá bom? Então, tecnicamente,
isso ele não precisa responder. Como o sistema que vige ali do interrogatório é o sistema presidencialista que a gente fala, o sistema presidencialista por quê? Porque é o juiz que começa perguntando, tá? E as perguntas também são dirigidas ao juiz, e o juiz passa as perguntas para o réu e o réu responde, tá? Então, depois na ordem vem o MP e depois o querelante ou assistente de acusação com o réu e daí, por final, a defesa do réu, tá bom? Do interrogado, nesse caso. Então, sempre tem os dois momentos. E caso, gente, tenha mais de um réu, co-réu, eles têm que ser ouvidos separadamente. Um não vai ouvir o que o outro tá falando, não, tá? Por quê? Porque justamente essa separação entre eles e os depoimentos e os interrogatórios é justamente para fazer a confrontação dos fatos ali aduzidos por eles, tá? Então, quando um fala A, outro fala B, outro fala C, né? Tem três. Aí você consegue ver quem tá falando a verdade ou se todos estão mentindo, tá? Também é essa possibilidade, tá? Gente, ultrapassando um pouquinho aqui, antes da gente falar da confissão prevista lá no 197, tá? O 196 vai tratar pra gente que a todo tempo o juiz pode proceder a novo interrogatório de ofício, caso ele entenda necessário, ou a pedido fundamentado de qualquer das partes, MP e defesa, tá? Então, e quando solicitado novo interrogatório pela defesa, se o juiz negar sem fundamento, né? Isso pode caracterizar cerceamento de defesa e anular a instrução, tá? Então, isso é bem importante. Ou, de repente, o réu integre uma organização criminosa, vamos supor, né? Integra em um PCC da vida. E no momento em que ele foi interrogado, inicialmente ele não quis falar, ele preferiu se manter em silêncio, tá? Aí, posteriormente, ele vê que a organização criminosa não vai mais dar apoio para ele ou algo do gênero, ou a organização tá ameaçando ele e ele pretende, então, falar, expor toda a verdade, contar o que está acontecendo. E o juiz nega, o juiz vem e fala assim, ele já teve o momento dele, ele exerceu o seu direito constitucional ao silêncio e indefira o pedido de novo interrogatório, tá? Isso pode sim caracterizar cerceamento de defesa, tá? Essa tática ou essa previsão 196, ela é usada pelos advogados aí tanto para o bem quanto para o mal, né? Para tumultuar aí a instrução, tá? Para tentar, de repente, às vezes, anular o procedimento, tá? Também é possível. Então, agora, gente, antes da gente tratar da confissão prevista no 197, do ofendido em si, a gente vai tratar um pouquinho antes das testemunhas, no 202, eu preciso tratar com vocês, né, abrir um parênteses aí, a previsão do 260 do CPP, que é a hipótese de condução coercitiva, né? Esse instituto tão em voga aí nas mídias, né? Esteve em voga por muito tempo aí a possibilidade de condução coercitiva, tá? Então, o que diz o artigo? Ele fala assim: se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento, vamos por partes, interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. A presença de quem? Presença da autoridade, tá? Então, assim, lembrem-se que o Código de Processo Penal ele é de 1940, tá? Deixa eu confirmar aqui se é de 40, que eu sempre me confundo com o Código Penal. 41, tá? Então, gente, após 41, esse decreto-lei, ele tem que ter sido recepcionado pela Constituição Federal, tá? O STF, o plenário do STF, entendeu que a parte desse artigo ali, quando ele diz intimação para o interrogatório, se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, tá? Esta parte para o interrogatório
não foi recepcionada pela Constituição Federal. Esse entendimento eles chegaram através de duas arguições de descumprimento de preceito fundamental, a 395 do Distrito Federal e a 444 também do Distrito Federal, tá? O entendimento é do ministro Gilmar Mendes e o que tecnicamente entendeu-se ali fazendo a conjuntura dos termos ali empregados pelo artigo do CPP e a Constituição Federal, tá? Então, eles entenderam assim, que se ao réu é garantido o meu direito de silêncio, então eu não quero me manifestar, eu não quero produzir uma prova contra mim, eu não quero confessar, eu quero exercer o meu direito ao silêncio, então não há coerência em conduzi-lo coercitivamente à presença do juiz para o interrogatório, tá? Então não faz sentido isso, tá? É contraditório com o que diz a Constituição Federal como um direito fundamental. Por isso que isso foi reconhecido por meio de ADPF, tá? Porque a ADPF é justamente para isso, para reconhecer o descumprimento de um preceito, de uma norma fundamental prevista na Constituição Federal, tá? Então, assim, isso é para o réu no momento do interrogatório, tá? Porém, essas ADPFs, elas não se manifestaram sobre a condução coercitiva de testemunhas, tá? Ou investigado, tá? O cara ainda não é réu, ele ainda não foi denunciado, ele ainda é investigado. Ou qualquer ato diverso do interrogatório, sei lá, reconhecimento de pessoas ou coisas, tá? Instrumentos do crime. Poderia? Poderia, daí, nesse caso, tá? É só então somente para o interrogatório e quando ele já é réu, já se tornou réu, ele já foi denunciado, já foi recebida essa denúncia, aquela pessoa já é réu, tá? Então, essa é a hipótese aí de condução coercitiva, a única forma de condução coercitiva que a gente tem hoje em consonância com a Constituição Federal, tá? O descumprimento disso pode acarretar alguma coisa por aquela autoridade judiciária? Pode, né? Então, as sanções aí, ela tem a responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou autoridade que determinou, a ilicitude daquela prova, né? Tudo que o réu falar ali durante aquele interrogatório é ilícito, não pode ser usado, né? Porque não foi praticado por meio de uma conduta prevista, né? Legal. E a responsabilidade civil do Estado aí pela prática do abuso, tá? Sem contar daí a questão do abuso de autoridade, tá? Aí a combinação das penas lá de detenção previstas na lei, tá? A modulação dos efeitos, gente, então o que aconteceu? O STF reconheceu isso em 2018, tá? Bem no fervo ali da Operação Lava Jato e as investigações e tudo, bem quando o Lula foi chamado para prestar esclarecimentos ali, só que ele era investigado na operação em que ele foi chamado, tá? Então, eles reconheceram que quando não é interrogatório, é só esclarecimento, não é condução coercitiva, não há ilegalidade, né? Pode. E eles modularam os efeitos dessa DPF. O que é modular os efeitos? O STF pega e fala assim, olha, esses efeitos, eles são erga omnes para todos, tá? Tem efeito geral, porém eles têm efeitos a partir do momento do reconhecimento, a partir do momento daquela decisão, que no caso aqui, a data do julgamento da decisão colegiada é do dia 13 e 14 de junho de 2018. Tá? Então, os interrogatórios que ocorreram antes disso, ou seja, dia 12 de junho de 2018, não são invalidados, tá? Os interrogatórios que ocorreram por meio de condução coercitiva, tá? Muito, muito interessante isso, prestem atenção nisso, tá? Não vai cair nessa prova de agora, até mesmo porque a prova já está elaborada, tá? Mas pode ser que isso a gente veja na prova do segundo bimestre, né? Fica a dica,
tá bom? Então, finalizamos aí o bloco terceiro e vamos para o bloco quarto, tá?